Então vamos nesse momento nos acalmando na cadeira, relaxando o nosso corpo físico, nos tranquilizando a mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Vamos buscando sentir e perceber esse silêncio que nesse momento nos envolve e buscando perceber o quanto conseguimos extrair dessa calmaria toda. Eu convido a todos vocês que nesse momento nós nos demos as nossas mãos para fazermos uma caminhada segura, onde temos tempo suficiente para refletir sobre tudo aquilo que Deus colocou para cada um de nós. Onde temos tempo suficiente para perceber todos os nossos entes queridos e todos aqueles que fazem parte desta nossa caminhada. Então, na medida em que vamos caminhando, que a gente comece a olhar com os olhos do coração. E na medida em que a gente olha no nosso limiar, no nosso horizonte, a gente olhando de longe, a gente vê uma pessoa caminhando na nossa direção. E na medida em que ela vai se aproximando, o nosso coração palpita cada vez mais, nosso coração se enche de alegria, de imensa alegria. Porque eu estou falando de Maria de Nazaré, que vem ao nosso encontro e nesse momento ela abraça a cada um de nós. Da mesma forma que o fez quando aqui esteve encarnada neste mundo, ela pôde receber em seus braços o enviado de Deus, o nosso Mestre Jesus. E Maria, dizendo ao nosso pé do ouvido, nos diz calmamente para que nós continuemos avançando de mãos dadas nesse processo de crescimento, de evolução, e que possamos sentirmos um ao outro, e na medida em que nós necessitarmos de auxílio, que podemos fazê-lo entre nós. Nesse momento, cada um na sua maneira e na sua forma, que possa se sentir, estar diante do nosso Mestre Jesus. Então, conversando com o coração de cada um, interiormente, imagine o que vocês poderiam ou pode estar dizendo ao nosso Mestre. Mas fiquem tranquilos, porque Ele entende e compreende a cada um de nós. E nos diz para que continuemos fortes e firmes nessa caminhada, em busca de nossos objetivos maiores. E que na medida em que caminhemos juntos, firmes e fortes, nesse instante nos sentimos diante do nosso Pai Criador. E diante do Pai. Mais uma vez, lembremos-nos de expressar a nossa gratidão pela oportunidade dada a cada um de nós de estarmos aqui. Expressarmos a nossa gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade de mais um dia de vida, de muitas outras oportunidades de nos transformarmos em pessoas melhores. De agradecermos pela oportunidade de estar diante do Pai, a Ele dizer obrigado, Pai, por tudo que temos e por tudo aquilo que somos. Obrigado por tudo aquilo que, quando a Ti me dirijo pedindo, sempre recebo, de alguma maneira, aquilo que peço. Às vezes, não na quantidade que peço, mas na qualidade que mereço receber. Então, levamos o nosso pensamento para agradecer ao Pai por esta oportunidade e a Ele dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cair em tentação,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois é todo seu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Me sinto com uma satisfação imensa de mais uma vez estar de volta a essa casa e ver muitos olhos brilhando, vendo esse salão cada vez mais cheio. É um prazer enorme estar com vocês. E hoje a gente vai estar falando de um tema bastante interessante, que fala de imprudência e cautela. E tem alguns conceitos que eu vou estar colocando, porque está inserido no contexto daquilo que a gente vai estar falando. Imprudência. O que é imprudência? Pressupõe uma ação precipitada, onde a pessoa age sem um mínimo de cautela. O imprudente, ele tem consciência daquilo que é correto, só que na hora de agir, ele age de maneira incorreta. Ele toma sempre uma atitude diversa daquilo que se é esperado. E a cautela? Cautela é justamente o contrário. É o prudente, é o cuidadoso, é aquele que tem precaução e que evita um mal maior na hora de tomar uma decisão. Às vezes somos imprudentes, às vezes somos cautelosos, e por excesso de medo somos cautelosos demais. Existe uma outra expressão que é muito comum no nosso dia a dia, que é a negligência, que é se ausentar no momento de exercer as nossas obrigações. É a falta de cuidado, muitas vezes proposital, que o negligente comete. E tem a imperícia, que é a falta de habilidade. E o tema da noite é imprudência e cautela. Imprudência e cautela, principalmente em nossas atitudes e pensamentos, porque isso é uma busca diária, principalmente porque todos nós somos espíritos em construção. O que eu chamo de construção? Somos espíritos em processo evolutivo de aprendizado. Quando eu falo construção, eu estou me referindo no sentido moral de toda a história, que é exatamente o sentido que nos eleva a patamares muito mais altos, que é justamente o moral. E quando se fala em moral e a gente faz uma comparação nos tempos que a gente está vivendo, a gente percebe que a moral é algo que ainda está um pouquinho em baixa dentro da nossa sociedade. Mas cabe a cada um de nós que temos a consciência do que significado de moral, que a gente possa estar levando o nosso teor vibratório, que muitas vezes é oscilante demais. Muitas vezes por falta dos conhecimentos daqueles ensinamentos que o Evangelho de Jesus nos trouxe. Para falar em conta simples, faz mais de 2000 anos que ele trouxe o Evangelho, que a gente chama de Evangelho de luz. E até hoje, 2000 anos depois, aí a gente ainda fica batendo muitas vezes em teclas que não nos faz se mover em momento algum. Por falta de conhecimento, de entendimento do verdadeiro e real significado que o Evangelho nos traz. E de alguma maneira a gente está sempre buscando equilíbrio. E que equilíbrio a gente busca na nossa vida? Seria o equilíbrio emocional tão importante? Sim. Equilíbrio na família? Também. Equilíbrio na sociedade, nas nossas ações? Também. Nos nossos locais de trabalho, onde convivemos e nos relacionamos com pessoas diversas? Também. Então a gente precisa ter equilíbrio para tudo. Para tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que ser uma pessoa equilibrada. Senão a gente vai cair naqueles conceitos lá atrás. A gente vai agir com imprudência, com imperícia e muitas vezes deixamos de ser cautelosos. Mas o verdadeiro equilíbrio, ele só acontece quando nós
nos conhecemos profundamente. E será que a gente nos conhece profundamente? Será que é fácil nos conhecer profundamente? Na medida em que a gente mergulha em nós, dentro de nós, como é que eu faço isso? Se a gente, quando fecha os olhos, procurar enxergar com os olhos da mais, com os olhos da alma, com esse sentimento, a gente começa a se ver por dentro, a gente começa a descobrir um monte de coisas. A gente tem um monte de coisas instaladas. Tudo aquilo que nós reagimos no dia a dia são movidos por sentimentos que nós já temos instalado dentro de nós. Às vezes uma pequena ação de um companheiro, que às vezes a gente não gosta do que ele fez, ele já mexe numa alavanquinha que eu vou lá dentro de mim e puxo alguma coisa, isso me traz uma reação. Às vezes uma reação boa, às vezes uma reação não muito boa. E a gente, quando consegue mergulhar dentro de nós, a gente consegue perceber o nosso poder de superação. Mas quando a gente fala assim, mergulhar dentro de si mesmo, é fácil, é simples. Eu sei que vocês estão olhando, não é. Viajar para dentro de si mesmo pode ser uma experiência muito dolorosa. Dentro da nossa doutrina, nós temos algo chamado Escola de Aprendiz do Evangelho, provavelmente alguém aqui já tenha feito. E a Escola de Aprendiz do Evangelho nada mais é que uma viagem para dentro de nós mesmos, né? A gente, aos poucos, a gente vai se descobrindo. E muitas coisas que a gente tem instalado que não necessitaria mais, é como fazer uma reforma numa casa. Eu vou quebrar essa parede aqui para aumentar essa sala. Eu quebro essa parede, eu percebo que eu tenho que quebrar outra também. Aí começa um quebra-quebra danado. No fim você acaba reconstruindo a casa, quando você queria, na verdade, só tirar uma parede para aumentar um cômodo. E você mexe na casa inteira. A reforma íntima em nós é exatamente isso. Quando a gente começa o processo de reforma íntima, a gente percebe que a gente tem uma carriolinha de defeitos. Quando esse processo avança aos poucos e lá na frente, a gente descobre que a gente tem um caminhão basculante até a tampa de defeito e não sabe muitas vezes como fazer. É a descoberta de nossos defeitos, porque a gente mexe exatamente na nossa zona de conforto. A gente tem muitas vezes tanta coisa instalada da qual não necessitamos, mas ela está lá, ela está incorporada em nossa personalidade, ela faz parte de nós. A minha personalidade nada mais é do que aquilo que eu tenho instalado dentro de mim, e tem coisas que eu não necessito. Então, quando eu começo o processo de reforma íntima, minha questão da casa, essa parede está trincando, eu preciso quebrar ela. Eu tenho que quebrar isso em mim também. E isso dói. Dói porque eu estou tão acostumado com aquilo. Eu sou assim mesmo. Para que mudar? Eu gosto de ser assim. Eu quero ser assim. Não é isso que muitas vezes a gente fala? E todas as vezes que a gente fala e pensa nisso, a gente está justamente se referindo a coisas que eu estou descobrindo em mim mesmo e que eu precisaria mudar e às vezes eu não tenho coragem para mudar. E no processo de reforma íntima, eu tenho que ter essa coragem para olhar dentro de mim e saber exatamente aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Muitas vezes aquilo que não é bom, eu já acostumei com aquilo. Por que eu vou mudar? Se está bom como está. Só que, em um dado momento, a gente percebe que nos falta alguma coisa na vida. E às vezes a gente precisa mudar. E a mudança é algo intrínseco dentro da necessidade de cada um de evoluir. Se eu não mudar, eu não saio do lugar. Mas a gente não pode querer fazer tudo isso de uma vez. A gente tem que fazer aos poucos. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que aconteceu comigo. Eu até comentei lá fora. Eu tomava um comprimido que o médico me passou e eu tomava de manhã e de noite. E me dava muito sono esse comprimido. Era bom porque eu dormia bem, eu dormia gostoso pra caramba.
Aí um dia eu me senti incomodado, eu reclamei, ela falou, tira de manhã, toma só à noite. Ótimo, eu levantava de manhã, uma maravilha. Aí um dia ela falou, você está sentindo dor? Eu falei, não. Eu falei, então para que você está tomando? Corta, mas não corta de uma vez. Corta aos pouquinhos, vai intercalando, vai diminuindo, senão vai te dar abstinência. Eu sempre ouvi falar em abstinência, mas eu nunca passei por uma experiência para saber exatamente o que é abstinência. Hoje eu imagino o sofrimento que isso causa. Eu cortei de uma vez. Falei, tem que parar, vamos parar. Deus do céu. Aí eu passei a não ter mais hora para acordar. Acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sabe? Todo dia assim. Agora, mas eu falei assim, mas eu fiquei com abstinência porque o meu corpo já tinha aquele medicamento instalado e ele precisava de uma reposição. E eu cortei isso. Bom, trazendo para nós isso que eu estou dizendo. É uma abstinência quando a gente tem que mudar os nossos conceitos, quando a gente tem que mudar muitas vezes os nossos preceitos, quando a gente tem que mudar a nossa maneira de ser em função, em detrimento daquilo que está instalado em mim, que de alguma maneira eu preciso tirar. Isso dói. A viagem para dentro de si mesmo dói, mas ela é necessária. A gente precisa fazer. Mas existe um roteiro que deixa as coisas tudo mais simples. Se a gente buscar no Evangelho de Jesus, ele nos dá um monte de dica, um monte de coisas que a gente poderia citar como exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente muitas vezes não consegue amar aquele que está do meu lado. Como é que eu vou amar o próximo? Meu próximo como a ti mesmo, mas eu não consigo muitas vezes amar aquele que vive do meu lado, que vive na minha casa, eu não me entendo com ele. Então a gente precisa desenvolver esses sentimentos dentro de nós. Tudo aquilo que a gente se manifesta é resultado de algo que está instalado dentro de mim. Se eu sou muito orgulhoso, muito bravo, muito isso ou muito aquilo, tem uma alavanquinha lá dentro de mim que manifesta e faz isso. Às vezes existem pessoas que passam na nossa vida que a gente muitas vezes, não sei por que razão, algumas pessoas surgem e a gente olha para a cara da pessoa e fala, eu não vou com a cara desse cara, eu não engulo esse camarada, esse cara é intragável. Será que é ele? Será que é ele que é intragável? Ou somos nós? A gente devia agradecer a Deus quando isso acontece. Eu tenho certeza que alguém de nós aqui já passou por uma experiência assim, de olhar para a cara de uma pessoa e dizer, eu não vou com a cara desse cara, eu não engulo. Eu me sinto mal quando ele chega perto de mim. Provavelmente alguns não precisam dizer, mas pensam, mas pelo olhar dá para sentir que muita gente já passou por experiência semelhante. Será que é ele que é o culpado? A gente devia agradecer a Deus porque essa pessoa é uma alavanca que faz com que eu mexa em alguma coisa que está instalada dentro de mim que precisa ser mudado. Não é a pessoa que é ruim, o problema está em mim. E às vezes a gente não usa o outro como uma alavanca para fazer as correções que tem feito em nós. E muitas vezes no processo de reforma íntima, a gente quer sempre corrigir o outro. Porque o outro é que está errado, não sou eu. Eu estou certo, ele está errado. Então é um processo natural da gente tentar corrigir o outro por achar que o outro é que está errado, e a gente se esquece de fazer as correções em nós. Mas são essas transformações que vai romper o homem velho que existe em nós. Quando eu falo homem velho, não é questão de idade, é uma metáfora que a gente utiliza se referindo a vícios e defeitos e algo que a gente traz junto com a gente, está encrostado dentro de nós. É a oportunidade de romper esse homem velho quando a gente tem a oportunidade de fazer essa reforma. E a gente tem que, aos poucos, identificar, numa determinada ordem, qual é aquilo que mais me incomoda. Né? Qual é o que eu estou alimentando mais? Tem uma pequena historinha de uma pessoa que morava no campo, e todo dia ele levava para a cidade
2 cães para brigar. Toda semana tinha briga de cães, ele levava. Aí ele dizia assim, essa semana o cão branco vai vencer. Ele ia, punha os cães para brigar, o cão branco ganhava. Aí chegava na semana seguinte, ele falava, essa semana o cão negro vai vencer. E ele vencia. Aí um dia perguntava para ele, como é que você sabe qual dos 2 que vai vencer? Ele falou, aquele que eu alimento mais. Tem semana que eu alimento melhor o cão escuro, o cão negro, então ele fica mais forte. Eu alimento menos o outro. E na semana seguinte era assim. Para a gente refletir, o que é que eu estou alimentando dentro de mim? O que é que eu estou dando de medicamento ou de alimento dentro de mim para aquilo que muitas vezes está disputando um espaço por dentro para ver qual vai se manifestar mais. Isso que a gente tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro, né? Aquele que eu alimento melhor é o que vai vencer sempre. Aquele a quem eu dou mais atenção, muito provavelmente é o que vai ter mais influência sobre nós. O que é que eu estou alimentando em nós? De alguma maneira, a gente precisa caminhar sem medo. Caminhar sem medo não significa ser imprudente, significa ser cauteloso. Na medida em que eu me apego a algo que me dê força, como é o Evangelho, eu tenho condição de caminhar com firmeza, com certeza. Romper o homem velho dentro de cada um de nós é abrir as portas para a renovação íntima. E quando eu abro as minhas portas interiores para a renovação íntima, eu estou transformando não só interiormente, mas tudo à minha volta. E quando eu começo a fazer as transformações na minha volta, o ambiente no qual eu vivo fica melhor. Porque as cores que eu enxergo do lado de fora, quando eu olho as cores que eu vejo, são as cores que eu tenho dentro de mim. São as mesmas cores. As manifestações que eu utilizo, as atitudes que eu tomo, tudo aquilo que eu faço dentro do meio ambiente que eu vivo, em qualquer lugar que eu esteja, tudo está relacionado ao que eu tenho dentro de mim. Então, cabe uma grande reflexão individual. Que cor é que eu estou enxergando do lado de fora? Está escuro? Está muito escuro? A cor está negra, está cinzenta? Está dentro de mim isso. Porque dentro de mim eu estou vendo dessa forma. E eu transfiro para fora aquilo que eu tenho dentro. Como é que eu estou me sentindo exteriormente? Bem ou estou ranzinza? É porque eu por dentro tenho alguma coisa que me incomoda e que eu preciso trabalhar. Vai doer? Provavelmente. Provavelmente vai doer. Vai doer porque eu vou mexer com a minha zona de conforto. E às vezes para me mexer com a minha zona de conforto, eu tenho que ter força e resistência para enfrentar alguma dificuldade que faz parte do processo de crescimento. Né? E a grande bagagem que a gente leva, o aprendizado que a gente leva em tudo aquilo que a gente faz, não é eu viver 100 anos, 150 anos, comemorar 100 aniversários. Isso não significa absolutamente nada. A bagagem que eu acumulo é aquela da experiência que eu aprendo com cada situação pela qual eu passo, ou eu passei, ou vou passar, e dela eu tiro um aprendizado. É isso que vai me dar um conceito básico de bagagem pela qual eu vou levar. Para a gente encerrar. Quando a gente vê uma montanha, e a vida é mais ou menos assim, às vezes a grande vitória não está no fato de eu subir a montanha e chegar no topo, mas está no aprendizado que eu tenho em cada uma das fases pela qual eu tenho que passar para atingir o topo. Se eu chegar lá muito rápido e não aprender nada, pode ter certeza, nada valeu a pena. Tudo bem? Pode comer. Então vamos nesse momento, mais uma vez,
buscando uma reflexão interior de algo que porventura tenha sido dito e tenha de alguma maneira tocado os vossos corações. Eu faço um convite a todos, que nesse momento a gente possa penetrar no nosso coração e buscar dentro de nós aqueles nossos melhores sentimentos. Sabe aquela vontade que muitas vezes a gente tem e sente de fazer algo de bom? É justamente essas vontades, esses desejos que nesse instante eu convoco a todos que busquem e permitam que elas saiam de dentro de nós e se misturem com todos aqui presentes. Aí nós vamos transformar esse sentimento numa onda imensa de vibração de amor. E nesse momento, a gente vai direcionar essa onda de vibração para todos os cantos do nosso planeta Terra. Para aqueles casos difíceis que eventualmente alguém conheça ou possa estar vivenciando, para aqueles lares em desajustes, para que possam receber essas nossas vibrações e fazer com que o amor nele contido possa fazer transformações. Tudo a partir do amor pode ser transformado. E que nesse instante a gente possa vibrar intensamente por aqueles casos difíceis de pessoas abandonadas nas ruas. Olha quantas oportunidades temos de auxiliar o próximo. São aqueles nossos irmãos anônimos. A gente passa e não vê. Por que muita gente passa e não vê? Por que muita gente passa e não percebe? Mas são oportunidades que temos. E muitas das vezes essas pessoas não necessitam de valores monetários. Às vezes precisa de um carinho, de um ouvido para ouvir o que eles têm a dizer. São grandes oportunidades que os pais nos permitem que elas aconteçam todos os dias. E que de alguma forma a gente possa ter esse sentimento no nosso coração, para que a gente possa caminhar sem medo. E na hora de agir, que tenhamos coragem e fé para exatamente agirmos de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Que é exatamente isso que Ele espera, que Ele quer e que Ele deseja de cada um de nós.